Oi, pessoal, tudo bem? Sextou, né? Então vamos lá. Tribunal de Contas do Estado do Rio retomou o concurso e eu vou aqui deixar várias dicas e vou começar por essa dica que é uma das questões do turma de redação concursos. Eu quero explicar essa questão, a importância dela, certo? Vez ou outra, né? Sempre em rede aberta, aqui no Instagram não, porque tem pouco tempo que eu tenho Instagram, mas se vocês verificarem meu YouTube, vocês vão ver o pessoal comentando como que eu acerto temas em discursivas por uma simples questão, não tem nada mágico. É só você estar bem antenado com o que está acontecendo. Quando a gente escolheu essa questão, a gente ainda não tinha passado pelo problema da Covid, o curso estava lá no embrião ainda, lá para trás, né? E eu lembro que a gente montou essa questão do marco regulatório da organização, das organizações da sociedade civil. E alguns alunos que ingressaram no curso na época perguntaram: ah, não cai reforma, não cai administração pública. E eu sempre tinha o trabalho de falar: não é administração pública. De jeito nenhum, essa é a 13.019, né, de 2014, é uma lei que está lá no direito administrativo, e essa lei é muito importante. E por que que esse assunto é tão importante para um concurso público, do tipo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro? Gente, com o ano, vamos dizer assim, o passar deste ano de 2020, essa questão ela ganhou uma importância tão grande no concurso, assim como outras questões que eu tenho colocado no curso comentando para os alunos, que é o seguinte: veja só, primeiro, né? A gente houve há pouco tempo uma intenção reformista, uma reforma administrativa, uma tentativa de fazer uma reforma administrativa que, pelo visto, não deve acontecer em 2020, até ainda bem, né, que aquela reforma polêmica, tá certo? E, naturalmente, quando você fala em reforma administrativa, o terceiro setor é o alvo, que é o setor da prestação de serviço passada para as instituições privadas e para a sociedade civil, né? Então, quando você fala do marco regulatório das organizações de sociedade civil, ela vem exatamente de uma lei que é 13.019, essa lei foi editada em 2014, né, que vai regulamentar toda a forma de pactuação, ou seja, parceria, né, entre a administração pública e a prestação de serviço. Até então, qual que era a ideia, né? Quando a gente pensa em passar para este terceiro setor, vamos dizer assim, a prestação de serviço. É para você tornar o Estado menos pesado, a máquina estatal com menos compromissos. Ela teria um compromisso cada vez mais regulatório, mais fiscalizador, não é? Enquanto a prestação de serviço seria destinada para setores considerados mais eficientes, mais econômicos e mais efetivos. Bom, esta é a tese, né? São os princípios do artigo 37 que gritam aqui quando você fala sobre esse trabalho do terceiro setor. Mas, gente, isso aqui ganhou tanta importância, mas tanta importância, porque, nós tivemos uma discussão sobre reforma administrativa bem ou mal em 2020, e se você se lembrar, o que aconteceu no Rio de Janeiro, especificamente, Rio de Janeiro. O que aconteceu? Nós tivemos o afastamento, do governador do Rio por conta de um problema que houve com uma organização social, que era Iabas, lembra? Que a Iabas ia construir aqueles hospitais de campanha, não construiu e tal. Então, quer dizer, é um tema aí super importante e um tema que naturalmente entra na ordem, na órbita dos tribunais de contas. Porque, gente, o que os tribunais de contas vão fazer por conta da Covid-19 em breve é fiscalizar todas as formas de pactuação, tá certo? Dessas contas com essas organizações, porque elas receberam muito dinheiro para trabalhar, né? Foram elas que prestaram serviço público em peso na área da saúde, tá certo? Então, na hora que você for estudar, por exemplo, você pegou lá, a Constituição Estadual do Rio, qual é a importância que você tem que dar? Claro, você tem lá no artigo 123, né? Aqui o artigo 123 vai falar sobre o controle externo. Mas você tem também o 122, que vai falar sobre a fiscalização em si, que vai envolver não só o controle externo, mas também o controle interno, tá certo? Que é a fiscalização contábil, financeira, operacional de todos aqueles que vão lidar com o dinheiro público. Isso fica a cargo não só do controle externo, que você já sabe que é exercido pela Assembleia, sabe isso melhor do que eu que estou falando aqui. Já falando balela, por favor, me desculpe. Mas também do controle interno, Então, por exemplo, quando uma OS ou uma fundação, por exemplo, recebe uma subvenção,
O controle externo, o controle interno do poder cedente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fiscalizar esses contratos, ele tem que fiscalizar a prestação de contas, certo? E tem que avisar o controle externo, né, a respeito de alguma irregularidade. Então você tem essa questão. E aí, quando você vai estudar a Constituição Estadual, você que estuda para Tribunal de Contas, no caso o Tribunal de Contas do Rio, tem lá aquele monte de competência, não tem? Que tem na lei orgânica, que tem no regimento. Pronto, mas existem aquelas que caem em provas discursivas de tribunais. Eu falo, esse assunto não é um assunto, gente, do meu domínio. Mas eu falo, em relação à prova discursiva, eu sei exatamente o mapinha daquilo que acontece em prova. Então, por exemplo, você tem lá, não é? O inciso 1, que vai tratar o quê? Da apreciação das contas do governo do estado. Então, aqui é apreciação. O tribunal não julga, ele só aprecia. Então, você tem que saber que se cair alguma coisa ligada à formulação de um parecer, você precisa saber este item. Mas o item 2, ele tem grande chance de cair nessa prova, que é o julgamento de contas, tá certo? De contas dos administradores, daquelas pessoas que pegam dinheiros, que administram bens públicos, tá certo? Então, aqui você tem julgamento de conta. E tem aplicação de sanção aqui. Então, é estudar o inciso 2 do artigo 123, tá certo? Sempre aliado aos incisos 7 e inciso 8º aqui da Constituição Estadual. Porque o inciso 7 vai falar da sanção, da aplicação de multa. E o inciso 8º vai falar sobre os prazos, aquela função que a gente chama de função pedagógica do tribunal, que é quando o tribunal estipula prazo para que determinadas, né, ações sejam feitas pelo poder público a fim de corrigir alguma irregularidade, tá certo? Então, essa sistemática de estudo, ela tem que estar na cabeça do aluno, não adianta. Ele só vai fazer boa discursiva, é claro que tem a parte redacional, sim, mas ele tem que ter uma noção do por onde eu começo, o que eu pego, o que é importante. Tá bom? Porque competência a banca vai cobrar, isso é fato. Em alguma questão ou na peça ela vai cobrar. Que ela vai cobrar alguma coisa ligada a repasses, né, financeiros da administração pública, eu praticamente não tenho dúvida, tá bom? Principalmente na prova de controle externo, praticamente não tenho dúvida. E que vai cobrar o papel do tribunal, né, não só o seu papel fiscalizador, mas também o seu papel pedagógico e seu papel sancionatório, naturalmente a banca vai cobrar, tá bom, gente? Então, por isso que não é difícil. A pessoa fala, Júnior, você acertou. Eu não falo que aconteceu nada demais. Eu falo, olha, era o normal. O normal seria cair tal questão. Quando não cai, a banca vai para cantinho, aí aconteceu o anormal, tá bom? É isso, pessoal. Então, aqui, nossa questãozinha do turma de redação concursos. Lembrando que nós mudamos de página, não é só turma de redação, agora é turma de redação concursos.com.br. Que a gente tem nosso curso de discursivas e o Tribunal de Contas, graças a Deus, retomou, as provas estão retomando, então tem que pegar com vontade, porque a realidade de vocês pode mudar da água para o vinho em 2021, tá bom?